Sim, uma corrida, né? Olá. É. Oi. Olá, boa noite, Suzy. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Angélica. Boa noite. Sejam bem-vindas. Nosso 7º encontro da alfabetização humanizada especial dialógica. Suzy, agradecida de postar a música. A música grudou na minha cabeça todos os dias, durante o dia inteiro, eu canto essa música. Ela grudou. Mas ela é do bem, então não faz mal. É do bem. Quando gruda uma mensagem do bem, é bom. Com certeza, e vai espalhando, porque tem hora que eu canto alto, as pessoas vão ouvindo, então tá bom. Tudo bem. Bom sentido. Tem uma outra para grudar hoje. Depois eu. Ah, sim? Tenho. Opa! Para substituir aquela, tem que grudar outra. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Boa noite. Boa noite. É a hora do lanchinho nosso, né? Eu já Suzy, fiz o meu, Matheus. Eu tô para fazer o meu ainda. Oh, meu Deus. Vamos lá, né? Uma comidinha boa. Lanchinho. Melissa tá com um lanchinho legal aí, hein, Melissa? Tá frio aí, Suzy? Você tá com chimarrão gelado ou quente? Quente. Aqui a gente só toma chimarrão quente. Sim, a gente toma chimarrão no inverno para esquentar e no verão para esfriar. É para regular a temperatura, sim. A gente transpira, daí regula a temperatura do corpo. Tá certo. Ótimo. Olá, Lourdes, bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, você está bem? Também, tudo bem, obrigada. Jussiara, bem-vinda também. Então, pessoal, nesse nosso 7º encontro, né, vamos começar de uma forma bem especial. A gente estava falando de música. Vamos lembrar que
na nossa cultura familiar, né? Vou passar para a Cris, tá? Certo, Cris? Certo, A gente fazer uma dinâmica bem especial. certo. Contigo, então, Cris, tá bom? Então, a proposta é que a gente pense nas músicas, né, que marcaram a nossa cultura familiar, e cante ela, independente da época, pode ser da infância, pode ser da adolescência, o que tenha marcado, né, na gente, é, no que diz respeito ao nosso convívio com a família, né? É o interessante e que a gente cante. Eu estava lembrando aqui, né, na minha história, como é que foi construído isso, né? Minha mãe cantava muito, minha tia também, minha avó, né? E meu pai, ele era uma pessoa muito sensível. De vez em quando ele soltava o vozeirão dele. E aí eu me lembrei de uma música da minha infância que marcou, que ele cantava muito. E eu gostava dessa música porque ela trazia para mim uma referência da escola, como eu sentia. Eu gostava muito de ir muito arrumada com meu uniforme da escola, naquela época eu usava um uniforme de saia preguiada, né? Tinha que ser impecável, o sapato limpo. Para mim, o uniforme era a melhor roupa que eu vestia, né? E essa música, ela canta, né, uma história que faz parte da cultura do Rio de Janeiro, que eu sou de lá, né? É, a cultura do carnaval, mas é de uma forma lá atrás, onde o carnaval saía, tinha uma história, tinha um bloco de crianças, bloco de rua mesmo, que ia nas ruas cantando, né? Então, para aquecer nosso movimento, eu vou cantar ela aqui para a gente. Ela era assim: nós somos todos do jardim da infância, crianças lindas da cabeça aos pés. Somos alegres e temos elegância. Marchamos sempre só depois das 10. Nosso estandarte é um buquê de flores. E o nosso bloco tem um ideal. Quem vão na frente são os professores, anunciando nosso carnaval. Nós já sabemos fazer conta de somar, de dividir e de multiplicar. Agora só nos resta aprender a conjugar o verbo amar. E aí ia cantando, e isso ficou marcado na minha história, né? E ela tem um sentido, né? E realmente é o verbo amar que nos resta aprender. Né? Então, essa eu guardei bem forte nas minhas lembranças culturais. Está aberto agora para quem quiser continuar, estou passando a bola, né? Nesse contexto cultural, musical, familiar. Roseli, seja bem-vinda. G também. Pessoal que está chegando agora, nós estamos fazendo uma proposta aqui da gente aquecer, lembrando de músicas familiares que marcaram a nossa cultura. Tá? Ser uma música que venha forte e que tenha marcado alguma fase da nossa vida. Suzy. Adivinha, né? Chamou para cantar, eu tô com a mãozinha erguida, né? Tá certo. Na verdade, assim, a minha família, a gente cantava muitos hinos de igreja, assim, a gente meio que abria o inário e cantava. Seu Então, microfone fechou, Suzy. fechou o microfone, Suzy.
Não está dando para ouvir. Não, ainda não. Está fechado ainda. Desculpa, estava fechado. Ah, estava fechado. Você falou até Inário, deu para Não, ouvir. a gente cantava muito música de igreja. Meus pais eram semi-alfabetizados, né? A gente cantava muito coisa que aprendia ouvindo, então ouvindo, eu cantava muito hinos e tal, de igreja ou música de rádio. E tinha uma dupla antiga que era Cascatinha e Inhana, que era uma dupla caipira, assim, e a minha mãe cantava muitas músicas dele, então, deles. E aí eu lembro porque dessa, especialmente porque a minha mãe, minha infância, tinha muito tecido, muito retalho, né? O tecido era uma coisa comum na nossa casa. Eu cresci com retalhos de tecido, brincando com tecido, a minha mãe costurava para nós. E então eu lembro da colcha de retalho como uma referência desse período da infância e com dessa herança do tecido organizando também a vida, né, da memória cultural da família. E aí a colcha de retalho, ela tem uma estrofe, só que eu vou cantar aqui, diz assim, aquela colcha de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada, serviu para abrigar o frio em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. E por aí vai, né? Cascatinha e Inhana. Ah, que lindo, que lindo. E vocês cantavam bem, ela, todo mundo? Como é que era? Formavam coral? Sim, a gente tinha. A minha mãe era uma pessoa muito afinada, assim, né? Ela se inspirava muito nas cantoras do rádio e tal, ela cantava muito, assim. Dizem que eu lembro um pouco ela, eu acho que eu não canto tanto quanto ela. Mas ela era muito afinada e meu pai sempre fazia, assim, meus irmãos mais que cantavam com a gente, né? Às vezes o pai cantava também, mas era mais os irmãos. Legal, Eram, em geral, bem afinados, era uma família musical, assim. que Acho que a gente tinha um bom. bom ouvido. Aham, Até hoje a gente se reúne para cantar. aham, que bom. Isso aí. Parabéns, Suzy. Isso mesmo. Outra pessoa, gente, fazendo as lembranças culturais, né? Como elas nos formam. A Jussiara levantou a mão. Jussiara. Isso. Eu me lembrei agora, na hora que eu estava ouvindo, eu também sou uma pessoa muito musical, eu digo que a vida da gente tem uma trilha sonora, né? Acho que travou. Tá, não, tá ouvindo. Travou aqui. Isso. É que a internet começa a dar umas travadas. É, E dentro dessas trilhas musicais, eu gosto muito de ciranda. Brincar de roda era a minha brincadeira favorita, né? E me lembrei de uma música, né, dessas cirandas, né? Que era eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia com aperto de mão, ó sereia, 7, 7 são 14, sereia com mais 7, 21, sereia, tenho 7 namorados, sereia, mas só vou casar com um, ó sereia, se essa rua fosse minha, sereia, eu mandava ladrilhar. Sereia com pedrinha de brilhante, sereia para o meu amor passar, ó sereia. E é, eu fui descobrindo, eu acho essa música muito fofinha. é bonita. Uhum. Alegre, né? E ela tem Isso. uma E leveza. brincar de roda com ela é muito gostoso, assim, a gente formava grandes rodas e brincávamos, e aí fazíamos pares, dançávamos no meio da roda também, e porque na roda todo mundo é igual, né? A Isso. roda, ela nos iguala, ela nos chama para a gente se olhar, né? E era uma brincadeira que, assim, até hoje, se deixar,
eu quero chamar uma roda. Ah, é bom demais. Eu também gosto bastante de roda. Aham, é E mais você tem uma voz bonita, afinada, viu? Não é só, nada. né? Vamos botar aí, gente, o potencial nosso para fora, no canto, né? Eu gosto de E- cantar. Isso, muito bem. Parabéns, gente. Obrigada, meus amores. Você levantar a mão. G, Oi, boa noite, pessoal. boa noite. Eu lembro até hoje de algumas canções que a gente cantava, era no jardim de infância e na creche. Eu lembro que a gente tinha, eu acho que as minhas professoras eram Waldorf, mas eu nem, pronto, fui conhecer o Waldorf bem depois de adulta, né? Mas a gente cantava assim que tinha canção. Logo quando chegávamos do Bom Dia, que era o do Bom Dia, mas o Bom Dia eu fui conhecer aqui. Mais uma que me marcou muito foi a canção da hora do lanche, antes do almoço, e nós íamos lavar as mãos, e antes a gente cantava assim: cai a água da biquinha, faz espuma com sabão, para comer a merendinha, vou lavar as minhas mãos. E íamos todos em fila lavar as mãos. Ah, que legal. E depois tinha muitas canções também parecidas com a Jussiara, canções assim de roda. Isso na creche a gente tinha muito, que era uma, por acaso resgatei com os meninos o ano passado na escola, que eu vou cantar. Joaninha é baixinha, cococó. Aí quando faz cococó, tínhamos todos que abaixar, íamos dando as mãos. Os meninos adoram. Rasta a saia pelo chão, cococó. Ela é meu bem, ela é meu bem. Se você casar, eu casarei também. Também, também! E aí vai no ritmo, e quando for também, também, todo mundo se joga no chão. Os meninos adoram essa. Eu tenho umas quantas que eu adoro canções de roda, eu gosto muito. E canta também bem. É bom que eu estou descobrindo aí o povo, né, Suzy? Estamos descobrindo, né? É isso. Quer dizer que vocês tinham a prática da canção para lavar as mãos, né? Todo dia cantava aquela canção, era isso? Todos os dias, para Aquela lavar as mãos. prática ali sistematizada, muito bem, isso aí. Lembro de ter. Lourdes, Oi, gente, é uma audácia minha, porque eu corro de karaokê, sempre canto na escola com as crianças, sempre brinquei e tudo, mas eu tenho que ter um suporte. Mas quando vocês falam de cultura familiar, essa música ficou muito gravada, e eu consigo lembrar a letra dela toda. E eu sempre uso o recurso de ler letra, faço essas coisas. Musical era meu pai, que tocava vários instrumentos de ouvido, uma pessoa sem muita instrução, mas tocava. E a minha mãe gostava muito de cantar, a gente ouvia a rádio e tudo, mas essa música ficou na minha cabeça. Não sei se é porque ela mexia comigo, brincava comigo, dizia que eu era filha da cigana. Então, essa música ficou. Eu vou tentar, por favor, com muita tente vergonha, aí. porque a minha afinação é terrível. Mas vamos Não, lá. sem vergonha. Vamos lá. Minha mãe cantava: sou quiromante, muito afamada por toda a gente que me conhece. Eu leio a sina muito acertada, e o que eu predigo sempre acontece. As linhas todas da mão eu vejo, só a verdade sei declarar, mas o meu justo e maior desejo é boa sina sempre encontrar. É isso. Que legal. Não tem nada de desafinada, não. A voz é bem, bem forte. É mais grave a sua voz. Muito bom. Isso aí. Vamos cantar bastante, Lourdes. Melissa? Só um instantinho, Melissa. Quem está chegando agora, né? Nós estamos aqui na prática do aquecimento, né?
trabalhando a cultura familiar através da música. Então, quem lembra de uma música que marcou na família e que isso se transformou realmente numa referência cultural familiar, é hora de trazer aqui e cantar. Tá certo. Melissa, vamos lá. Eu não ia poder ficar sem contar minha história com a música, né? Então, assim, para quem não sabe, a Cris é minha tia, irmã da minha mãe, e ela é cantora, lírica, sempre... Ai, eu fico emocionada, fiquei boba agora. E eu contava para todo mundo isso, assim, ela é cantora lírica, eu tenho uma tia que é cantora lírica, e eu contava. Ai, desculpa, não controlei. E aí, assim, pequenininha, ela dava aula de canto, né? E ao invés de brincar, eu ficava sentadinha do lado do piano, ouvindo ela dar aula, né? E via também ela fazer o concerto dela. Então, desde muito pequena eu ouço, né? A música de uma forma muito especial. E todas as vezes que eu queria fazer vínculo com o professor, eu falava que eu queria cantar ópera para eles. Eu sabia que aquilo era muito incrível, sabe? Então, eu queria me sentir incrível para o professor, eu queria que ele me amasse, né? Eu acho que todo aluno, ele quer esse amor do professor, né? Esse amor que a tia Cris trouxe na marchinha. E aí eu vou cantar um pedaço, eu estou muito emocionada, mas vamos lá. De Voi Que Saber, teu nome, tia Kika? Vou que saber de música. Não sei a letra direita, porque eu escutei com o ouvido de criança, né? Mas vamos lá. Voi que saber que coisa e amor, tu te É isso. É isso aí, Melissa. Se você sabe o que é o amor, me diz então se isso que eu estou sentindo é amor. Repete, tia Kika, deixa eu só recusar aqui. Repete, por favor. Se você sabe o que é o amor, me diz se o que eu sinto é amor. É isso o significado da música? Porque da ópera um jovem que está se descobrindo na adolescência e está cheio de amor pelas damas do palácio. É uma ópera de Mozart, né? Legal. Século XVII. Transição, né? E Então, aí ele estava todo eufórico lá, a história, e ele ficava eufórico e perguntando, será que o que eu sinto aqui é amor? Pedindo para o pessoal perguntar, né? É italiano. É isso. Isso aí, Melissa. Oi, Suzy. Se você sabe o que é a educação, a alfabetização humanizada, me diz se o que eu estou fazendo é alfabetização humanizada. É isso, poderia ficar, né? Um chamado, né? Um chamado. Muito bom, Suzy, gostei. Nós vamos ver isso no resultado, né? No resultado a gente vai ver as transformações, né? Mas e na intenção, né, gente? Porque a intenção a gente tem, né? De melhorar. É isso aí. Melissa. Posso pedir uma palhinha do Quiabo, de Molondrão? Que era a minha favorita que você cantava. Depois, Melissa, vamos ver. Tá bom. Eu quero ouvir o pessoal, Melissa. Tá certo, tá certo. Vamos lá? Alguém mais? O Molondrão é uma espanhola que fala isso. Vamos lá, minha gente. Molondrão, molondrão, molondrão. Vamos lá. Molondrão, molondrão, molondrão. É uma dança, né? Vamos dançar aqui na roda.
trazer a ciranda da Jussiara. Falta pouco tempo. Ah, se vocês pudessem aproveitar esse tempo, seria tão bom para os nossos ouvidos. Ninguém Olha mais? só, Ah, olha só, né? então vamos lá. Eu fiquei, depois de ouvir um canto lírico, a gente fica assim, né? Porque muito legal, mas muito lindo. A minha família, os meus irmãos adoravam música, minha mãe, a música que ela mais cantava é uma música muito conhecida, que depois virou alguém, anos depois, gravou, que era uma música que hoje, então, não é mais uma inovação, mas eu lembrava que era aquela, Mandacaru, quando chega lá na cerca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Essa música eu amava, quer dizer, nem sei se é uma música mesmo, né, porque parece não sei como é que se Canta aí chama para esse gente, tipo. cadê? Cadê a música? Toda boneca, toda menina, quando... Então, eu achava muito, não sei se eu vou lembrar de quando, mas era assim, né? Mandacaru, quando chega lá na cerca, é um sinal que a chuva chega no sertão, quando a menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no Coração, coração. Daí, aí já vou me perder. ela só Meia quer comprida, não tem Só mais que baixo, ela não quer, esticado, exatamente. vestir de mão. Eu Ela achava só muito, saber só pensa em namorar. namorar. Eu achava muito legal essa musiquinha, mas uma coisa da infância que a minha mãe adorava, ela tinha várias brincadeiras de rima com a gente, e uma das que eu mais gostava, eu nunca vi ninguém cantar, então não sei quem conhece, né? Era uma coisa, a lá, Shot das Meninas, isso. Era umas brincadeiras assim. Vou começar, e daí quem souber. Era uma brincadeira para a gente ir criando novas frases. Nós tínhamos o direito de criar. E começava assim: árvore da montanha, oh, rei, oh, árvore da montanha, oh, rei, oh. Essa árvore tem um galho, vai que galho, belo galho, ai, 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 que amor de galho, o galho da árvore. A árvore da montanha, oh, rei, oh, a árvore da montanha, oh, rei, oh. Esse galho tem um ninho, ai, que ninho, belo ninho, ai, 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 que amor de ninho, o ninho do galho, o galho da árvore. A árvore da montanha, oh, rei, oh, ave da montanha, oi, iaô. Esse ninho tem um ovo, ai que ovo, belo ovo, ai, 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 que amor de ovo. O ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore da montanha, oi. E assim ia. O ninho tinha a ave tinha pena, pena tinha o arco tinha a flecha tinha o índio, e aí você vai fazendo a criança guardar a sequência, ida e volta. sim, E sim. eu adoro ficar pensando, tem dia que eu fico cantando isso sozinha. É lindo, né? Isso aí é uma prática excelente, né? Que vai trabalhar a memória, né? A disciplina, é muito bom. E é uma Muito, música sem fim, porque você pode convidar a criança a continuar, é, né? E eles se divertem, né? é. Isso aí, gente. Tem uma colocação aqui da Fabiana, que ela está no trabalho, mas tem uma música que só me traz boas memórias com o papai. Quer cantar aí, Fabiana? Ou quer dizer o nome da música? Como é que é? Ou não consegue? Tá certo. Mas escreve a música aqui para gente. Pelo menos a gente partilha, né? Essa vivência aí nas lembranças musicais. Então é isso, gente. É muito bom ouvi-las também, né? Qualquer dia a gente forma um coral aí, quem sabe, né? Um mosaico musical e vamos caminhando aí nessa linha, né? Agora eu vou repassar para a Melissa, que ela vai conduzir a próxima etapa, né? Nessa
nessa direção da dialógica, refletindo sobre as temáticas que a gente tem para trazer, né? Tá certo. Melissa, com você, então. Agradecida. O bolondron fica para outro dia, tá, Melissa? Tá, vou ficar aguardando ansiosamente. Tá certo. Eu ficava o concerto inteiro esperando. Vai ter um momento dele, pode deixar. Tá certo. Gente, vamos para a próxima etapa. A nossa próxima etapa vai ser a nossa roda de conversa, tá? Nossa dialógica. E para isso acontecer, a gente vai precisar de um guardião do tempo. Quem poderia estar assumindo o nosso tempo hoje? Nossa dinâmica hoje, a nossa roda de conversa vai até 7h20. Quem poderia estar assumindo a marcação do tempo para a gente poder cada um falar um tempo. Agradecida, Jussiara. Então, você vai ser a nossa guardiã do tempo. A nossa proposta de hoje, gente, é a gente continuar trazendo... Quer falar? Jussiara. A gente já vai estabelecer agora o período de tempo que cada um vai falar, como vai funcionar a dinâmica, é isso? Isso, você só espera um pouquinho, só partilhar qual vai ser a tema da nossa roda de conversa, aí eu já passo para você fazer o acordo com o grupo, pode ser? Então tá, combinado. Então, a gente vai continuar trazendo, gente, as problemáticas que vocês estão vivenciando na prática de vocês, tá? Muito parecido com o que aconteceu, que a Suzy trouxe, a Carol trouxe no encontro passado, duas problemáticas que até eram complementares, né? E a gente vai estar trabalhando essa dialógica. Um dos objetivos do nosso encontro hoje é chegar a uma conclusão. A gente vai estar trabalhando fortemente essa conclusão. Então, a gente trazer a problemática, a gente vai escutar todas as partilhas, todas as contribuições, todas as colaborações, e aí a pessoa que trouxe vai junto aos demais fazer a conclusão do que aprendeu, né, do que foi, qual fechamento pode ser feito a partir de toda essa troca rica que a gente tem aqui. Porque uma das propostas do módulo é a gente trabalhar o feedback, e a conclusão, ele é um passo antes do feedback, então por isso que ele é tão importante quando a gente traz numa dialógica, tá bom? Então, Jussiara, vou estar passando para você acordar o tempo, tá? Com seus amigos. Eu estava pensando aqui, das últimas vezes que a gente fez, ficou algo entre 2 a 3 minutos, né? Eu acho que 3 minutos eu acho até que ficaria bom, porque muitas vezes a pessoa consegue falar de forma tranquila e não precisa ficar pedindo mais tempo. Mas se for pedir mais tempo, de repente a gente combina algo em torno de mais 1 minuto ou 1 minuto e meio. Pode ser? É viável? Ou 1 minuto só? Caso a pessoa queira pedir mais tempo. O que vocês acham? Porque eu acho que 3 minutos fica uma coisa bem viável, assim, não tem correrias, né? Acho que dá para explanar bem. Combinado? Tá. Agradecida, Jussiara. Alguém gostaria de estar trazendo as questões práticas para a gente estar conversando? Quem tem algo aí latente que o coração está querendo compartilhar conosco para juntos construirmos uma prática? Boa noite, Valnete, seja bem-vinda. Estamos entrando agora na nossa roda dialógica. Agradecida. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos relembrar um pouco? Cris? Tá fechado, Cris. Acho que nesse contexto, né, de trocas, né, tudo que vocês trazem é muito rico, né, compartilhar. E esse movimento da conclusão,
ele nos ajuda também a entender como o mapa, né, do grupo vai se formando a partir das vivências, né? E eu tenho pensado muito nesse movimento, como ele se estabelece na nossa dinâmica, e uma coisa que eu vejo, assim, que é muito rico, né, é quando vocês realmente abrem a experimentação com muita força, com muita clareza, querendo essa troca, né? Não só ouvir a opinião das pessoas, mas aprofundar nessa conversação para que o que cada um de nós tem a dizer possa trazer subsídios, né? Para as nossas motivações, seja para criar ou para resolver algum problema, né? Então, nesse sentido, eu tenho uma experiência que eu vivi essa semana, interessante, que foi um grupo de 5 meninas com a mesma idade, de 5 anos, que vieram fazer aula de música, musicalização. Eu trabalho com musicalização, né? E elas chegaram aqui, eu acho que elas acharam que aqui era outro mundo, sabe? Porque elas chegaram com euforia, e elas batiam o corpo, e batiam palma, e batiam os pés, e eu falei, gente, será que isso tudo é resultado de uma repressão? Né? E como foi esse movimento de acalmá-las, de recebê-las, né? Eu tenho uma prática que eu desenvolvo no acolhimento, que é sempre cantar a música do bom dia, cantar a música da roda, né? Abro a roda para você, minha amiga, que veio participar, todas elas se apresentaram, e aí elas foram ficando mais calmas, sentaram em roda, que elas sentam em roda, elas foram diminuindo aquela euforia, né? E começando a se olhar, a se ver, só pela apresentação do nome. Elas eram da mesma sala, da mesma escola, da mesma sala. Mas elas não tinham nem me visto direito, né? Elas continuaram a olhar, a prestar atenção no que eu dizia. Foi muito interessante a mudança de comportamento que elas tiveram. E essa mudança de comportamento eu atribuí a uma questão de que a música traz, né? Essa equilibração no comportamento, né? Dependendo da música que você canta, né? E me fez refletir sobre o processo de euforia que as crianças manifestam no recreio, né? Ou quando tem, assim, algum momento que elas se sintam livres, e que elas colocam essa emoção toda para fora, e eu sempre me incomodei um pouco com isso, sabe? Por que essas crianças gritam tanto quando estão juntas, né? Nossa, será que não daria para ser menos regular um pouco isso? E a partir daí me vieram muitas reflexões, né, ligadas à regulação emocional, a questão da repressão que a criança sofre, que aquele momento em que elas estão juntas, parece que elas fazem uma banda, uma aliança entre elas e botam para fora tudo que gostariam, né? E a forma que a gente pode conduzir isso para que elas consigam, porque é um estado emocional, né? Elas não fazem isso, né, porque querem, elas manifestam um estado, né, da emoção, para que elas possam ir regulando esse estado emocional sem que seja exigido um comportamento, né, que você agora está em sala de aula e você precisa ter um tipo de comportamento diferenciado, né, e muitas vezes a nossa paciência, a nossa dificuldade de habilidades desenvolvidas para lidar com essa realidade dificulta o entendimento do que está acontecendo ali e do que pode ser resolvido de uma forma suave, de uma forma leve, de uma forma
amena, no tempo, no ritmo da criança, para que ela possa ir acomodando a emoção e, a partir dali, entrando numa outra dinâmica, né, de trabalho. Isso ficou muito evidente nessa experiência que eu tive, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque em alguns momentos na minha história, lá quando eu era novinha, que dava aula, né, isso me incomodava muito, essa algazarra, eu chamava de algazarra, né, das crianças, né, e que não, hoje a gente sabe que não é, né, uma manifestação forte, né, talvez até um pedido, né, de um espaço para que elas possam se manifestar. Foi muito interessante, tá? Agradecida. Agradecida, Cris. Suzy? A fala da Cris me trouxe à tona uma lembrança do encontro que a gente fez no sábado, né? A Jussiara estava também, e eram adultas, né? E eram profs, instrutoras de um curso que a gente está na coordenação, e era um encontro também de acolhida de novas com as que estão atuando já. E essa euforia a gente percebia nos rostos também das instrutoras, das novas, da equipe que a gente estava acolhendo. Então, quero dizer para a Cris que não são apenas as crianças que alcançam esse estado, às vezes, de euforia, né? E de como é importante a gente criar a possibilidade da autorregulação, da acolhida, no primeiro momento, desse estado de euforia, de entender, né, que é uma manifestação do emocional, né, que ela precisa ser acolhida e precisa a gente, de alguma maneira, achar instrumentos para conduzir para um outro estado mais, né, harmonioso, assim, mais saudável, quem sabe, sei lá, não sei como descrever. Mas, assim, queria só compartilhar que não são apenas as crianças, né, que às vezes a gente também, principalmente quando se encontra, no caso, eram pessoas que estão muito ansiosas por participar de um trabalho que está em andamento e que vem com essa ansiedade à flor da pele, né? E que foi muito lindo ver o processo delas também entrando na roda e se acomodando e aprendendo a regular diante do coletivo. O coletivo meio que autorregula, se tu permite, né? Que o ambiente seja acolhedor, ele vai sendo uma autorregulação mais natural, mais harmônica, a gente vai buscando harmonizar, né, com o coletivo. Então, queria só trazer isso para dizer que nós adultas também, às vezes, entramos nesse estado de euforia, e como é importante a gente estar instrumentalizado para oferecer formas de autorregulação coletiva, né? Isso, obrigada. Certo. O adulto tem essa criança dentro de si, né? Que é a emoção, né? E esse estado, ele manifesta na minha visão, uma necessidade, né, de troca. Então, é muito importante ser considerado, ser visto com respeito. Né? É isso. Agradecida, Suzy, agradecida, Cris. Jussiara. Agora, quando as meninas começaram a falar, né, sobre a questão da euforia, eu digo assim, eu sou uma pessoa que eu trago o chip da alegria em mim. Eu já era uma criança alegre e participativa, né? E algumas vezes a professora falava assim, alguém além da Jussiara quer responder isso? E aí eu comecei a me calar, porque mesmo que... Porque, assim, às vezes ninguém queria responder. E como eu queria aprender, eu tinha uma sede de saber como é que funcionava, como é que é. Mesmo, aí quando eu errava, e o pessoal começava a rir, aí tinha uma professora que falava assim, mas ela foi a única que teve coragem de perguntar, né? E, de uma certa forma, eu falei dessa parte do alguém além da Jussiara, porque em muitos grupos as pessoas começam, alguém, aí eu fico ali me segurando, né? Tipo, não vou falar, porque aí eu me lembro daquela questão da minha infância, né? Que tipo, ela quer ser, e uma vez eu ouvi isso de uma professora, deixa de ser exibida, né?
Tá, sempre você deixa os outros responderem. E aí eu comecei a ficar me reduzindo, né, da pessoa que eu sou. E quando adulta, eu percebi que quando eu ria, eu tenho diastema, né, que é esse dentinho separado. E aí, volta e meia, alguém falava sobre isso, e as coisas vão convergendo para o mesmo ponto. E aí eu comecei a me encolher de várias formas, né? A mão na frente da boca quando ia rir, quando tirar foto, normalmente, dificilmente eu tiro foto sorrindo totalmente. Eu não gargalhava, eu dava risadas diminutas, né? Quase como as princesas da Disney, essa coisa. E aí eu fui vendo que eu comecei a ficar muito tolhida. E era meio que um paradoxo da coisa, porque eu gosto muito de arte, então eu já participei de coral, eu já fiz teatro, dança, o mundo da arte, eu já fiz até um curta-metragem alemão, gurias, só para vocês terem uma ideia. Caí de paraquedas no troço, uma coisa louca. Mas tudo isso para dizer assim, eu estava sempre reduzindo a minha alegria, porque eu tinha receio que quando eu chegasse, as pessoas encarassem isso como algo, ela está demais, entende? E aí, quando vocês trouxeram a questão da euforia, e eu estava ouvindo esses tempos, outras pessoas falando dessa questão da gente, às vezes, a gente chega ansioso, né, Cris? A gente quer falar. Aí eu falei assim, tem uma diferença, né? E aí eu comecei a dimensionar a diferença entre alegria e euforia. Porque às vezes a euforia ela vai lá em cima, mas acontece uma coisa que causa alguma frustração ou decepção, ela cai num abismo, né? É profundo, às vezes, a queda às vezes é profunda. E a alegria, ela é mais, ela tem uma constância, assim, eu digo, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, mas eu tenho ela dentro, eu tenho alegria dentro de mim. Então, a minha alegria, ela me ajuda a regular a minha euforia, por incrível que pareça, porque aí muitas vezes eu penso, tá, mas eu estou eufórica com isso ou estou alegre por estar participando disso, né, por estar presente, por poder, por exemplo, quando chega a quarta-feira, eu tenho um misto de expectativa, o que a gente vai tratar? E de alegria, porque para mim é um prazer estar aqui, né? Dentro dessa dinâmica, eu conversei com algumas amigas minhas que são professoras, eu falei, gurias, pelo amor de Deus, vocês têm que conhecer o grupo, porque é maravilhoso, né? Aí as gurias falaram assim, a Ju está muito eufórica, por isso que eu lembrei, a Ju está eufórica com esse novo curso, mas eu falei assim, não era bem uma euforia, era uma coisa assim, é o prazer de estar presente. E talvez, muitos momentos, esse prazer, ele realmente, ele tenha um boom, né? E aí depois a gente começa, bom, agora eu já estou aqui, como é que eu vou surfar essa onda? Como é que eu vou curtir esse mar, esse mergulho, nesse prazer que eu estou sentindo? Acho que é mais ou menos por aí, né, que a gente vai aprendendo a surfar essa onda. Tá bom? Agradecida, Jussiara. Jussiara, vou te dar uma frase que é muito interessante, que ela é assim: o brilho do outro não apaga o seu brilho. No seu caso, é o contrário. O seu brilho não apaga o brilho de ninguém. Você se imagina como se você fosse uma chama. A sua chama, ela só pode trazer o reflexo de quem você é, que é essa pessoa animada, alegre. Então, não apaga a sua luz, não. Deixa ela brilhar. É que às vezes o lugar é muito escuro, né? Mas não deixa de brilhar, não. Mas Tá? agora eu comecei esse movimento dessa retomada, porque é uma retomada, né? E até no encontro que a gente teve, né, Suzy, no sábado, eu falei sobre isso, da gente se permitir brilhar, né? Porque a gente vai se encontrando como vagalumes, né? Às vezes é tão raro você ver um vagalume, né, ou uma turma de vagalumes, mas é tão bom quando a gente consegue vê-los, né, e eles estão ali, dá uma certa alegria, né, quando a gente pode ver esse brilho estar presente, né, é muito bom. Agradecida, Jussiara. Vou passar para a Lu agora. Lu? Eu fiquei pensando na euforia e eu queria contar um relato.
eu dirigi uma escola, tive uma escola por 12 anos, né, e dirigi a escola. E aí, a professora de música tinha feito um curso no MAS, para ir lá na assistir a Sinfônica, lá na Sala São Paulo, né? Ela fez um curso para ensinar as crianças a entender a música. E daí a gente lotou 2 ônibus e fomos lá, né? Eu fui junto. E aí, depois que ela terminou o curso, então, na escola que tinha professores envolvidos, tinha a liberdade de ir lá e levar um grupo. Nós levamos 2 ônibus e convidamos quem quisesse ir. Foram crianças pequenas e foram adolescentes. E sentamos, e a sala, eu nunca tinha ido na Sala São Paulo, ela estava lotada, crianças e adolescentes de muitas escolas lotadas. E teve um momento que o maestro perguntou para as crianças, né? Quem aqui conhece, sabe música? É interessante você ver a pergunta e o comportamento das pessoas. Como nós estávamos num lugar que respira o piano de cauda, aquele violino, violoncelo, né, a orquestra inteira ali para nós, né? Cerca de 3 ou 4 pessoas levantaram a mão. Daí ele falou assim, o quê? Apenas 3 ou 4 pessoas conhecem música? Eu vou querer saber se isso é fato. Então, daí ele pegou e pediu para a orquestra e começaram a tocar a música do Indiana Jones. E daí aquilo virou todo mundo, as crianças levantavam a mão, as 2 mãos, para dizer que conheciam. Depois ele tocou a música do Super-Homem, essas trilhas sonoras desses filmes, né? E aí a euforia das crianças era enorme, porque eles se sentiram totalmente em casa, sabe? E eu achei aquilo de uma sensibilidade muito grande, né? Então ele falou assim, então vocês conhecem música e nós vamos tocar para vocês, e até as músicas que vocês quiserem, mas vocês não digam que vocês não conhecem a música. Então, como é democrático esse lugar, né? Como a euforia deles, daí uma adolescente do meu lado, quando os violoncelos começaram a cantar a introdução do Game of Thrones, que aquilo é forte demais, né? Ela chorava, sabe? Então, assim, a emoção, e falando, e ela falava, eu conheço, esses artistas sabem do que a gente sabe, a gente conhece música, a gente ama música, então achei que foi muito bonito, sabe? A euforia, quando você partilha e fala, não, esse lugar também é seu, né? Era isso. Obrigada. Agradecida, Lu, a música com seu poder, né? Mais alguém quer falar algo para Cris? Eu quero, Cris. Eu, por um tempo, tive bem doente, né? E aí eu estudei um pouco do Ayurveda, né? Que é a medicina ancestral, né? Queria me curar pela natureza de uma forma mais natural. E no Ayurveda, a gente fala que quando a pessoa ela tem excesso de movimento, ela tem excesso do elemento ar, ela tem a mente espalhada. E o que mais a gente vive nesse mundo contemporâneo é a mente se espalhando para pontos que a gente não... A gente vai se perdendo, né, no foco, muitas das vezes. E a música, ela tem essa coisa linda, né, que é trazer a presença. E a presença, ela ativa, né, o sistema parasimpático. A gente vibra nessa agitação e a gente vibra no sistema, né, simpático. Quando a gente ativa, né, esse sistema parasimpático, a gente consegue ter atenção e a presença, né? Então, que lindo que você fez com essas crianças, como você trouxe elas de volta para aquele lugar que, de fato, é o lugar que acontece a alfabetização. Porque com a mente espalhada a gente não percebe nada, né? Mas com a presença é algo muito, muito especial. E também se fala no Ayurveda que a euforia, ela é um desequilíbrio, porque a gente digere a comida, o alimento, e a gente digere também as emoções. E o que a gente não digere, entala e vai para fora, como um vômito, por exemplo, né? E aquela emoção que a gente não digeriu, a gente também coloca para fora.
né? Cada um vai colocar de um jeito específico. Por exemplo, eu identifico em mim, depois da autoobservação que eu fiz, para me alfabetizar de mim mesma, né? Eu identifico que depois de muita atenção, tem vezes que eu caio numa euforia e eu começo a chorar e rir ao mesmo tempo. É uma coisa assim que você vendo, você não sabe se ri ou se chora, né? Mas eu identifico claramente que a euforia em mim é um desajuste, né? E que bom que a música está aí para essa ferramenta, né, Cris? Parabéns pelo seu trabalho. Gê? Oi, gente. A Jussiara, quando falou sobre euforia, agora você veio falar de novo, olha, foi me vendo umas coisas na cabeça que eu precisava partilhar. Não sei se vai de encontro à música, mas eu estou numa outra formação sobre TEA e superdotação. Eu falei, eu tenho que partilhar, porque me veio, eu estou até com o coração. E lembrei, passou assim um filme de tudo que eu estava a estudar, sobre a intensidade no nosso sentir, e a incompreensão de algumas pessoas perante o nosso sentir, e em vários aspectos. Pode ser uma euforia profunda durante a alegria, ou pode ser um estado depressivo numa tristeza. Então, essa intensidade de tudo me veio assim, muita coisa que a gente estava ali estudando. Eu estou estudando com a doutora Euseni, que ela é especialista em superdotação e altas habilidades, e ela disse que nós, mulheres, muitas são diagnosticadas depois de adulta, e muitas mulheres acabam por se anular ou se esconder. Aí eu ouvi a fala da Jussiara falando que se escondia, né, porque algumas pessoas achavam que essa intensidade era demais, ou a professora, né, e muitas pessoas acabam por ir se escondendo, se mascarar, né, por essa falta de compreensão, mas que, se depois for estudar a fundo, acaba por descobrindo essas altas habilidades. Você falando de teatro, disso, daquilo, a Melissa também depois falando sobre essa procura, né, desse autoconhecimento. E aí eu falei assim, eu vou partilhar, pode ser que não tenha muito a ver com a musicalidade, mas eu senti de partilhar, eu falei, deixa eu partilhar, porque é um estudo interessante que eu gostei muito. Era isso, gente. Agradecida, Jennifer. Mais alguém quer contribuir com a fala? Nádia! Então, eu também gostaria de partilhar uma coisa vivida há 2 dias atrás, que foi muito especial. Então, nesse momento, com um aprendiz de 8 anos, e nós tínhamos uns papéis, aquele papel craft, papel pardo, sabe qual é? E umas tintas a dedo. E ele lembrou de uma outra situação que ele criou, nós criamos, né? Algumas obras, né? A gente chama de obra de arte até, ele fala assim. E ficam desenhos assim, surpresas, porque a folha é dobrada no meio, você pinga a tinta, depois espalha assim, né? E abre e tem uma forma bem especial. Então, ele quis fazer novamente, quis experimentar. E a gente já há um tempo estamos trabalhando sobre relato, porque ele está aprendendo a escrever e se comunicar pela escrita. Então, ele cria, escreve, e a gente tinha conversado que o relato pode ser de várias formas. Você pode dançar para relatar alguma coisa, você pode dramatizar para relatar alguma coisa, contar, você pode desenhar, você pode criar uma música e cantar, né? Tudo bem. Então, só que, assim, ele fazia um desenho, ele fazia uma pintura, ele estava tão excitado que ele pegava aquele papel e ele saía correndo para o grupo que estava em torno, assim, ele, em um por um, queria mostrar o que tinha feito, e as pessoas estavam muito envolvidas nas suas funções, não davam muita atenção naquele momento, né? Sabe como adulto? Fala, que legal! Alguns perguntavam, o que é isso?
Aí ele tentava dizer o que era, mas era meio abstrato ainda, né? E aí, depois do terceiro, quando ele ia sair correndo, eu falei, olha, eu tenho uma sugestão, vamos pensar juntos. Que tal, em vez de você mostrar um por um para as pessoas, porque as pessoas também estão ocupadas com suas funções, nós combinarmos uma coisa. Na hora do almoço, que todos vão estar reunidos, a gente expõe todas as pinturas, aí você apresenta as pinturas para todos. O que você acha disso? Aí ele adorou. Então ele foi, terminou uma série de 10 pinturas assim. Aí nós esticamos um barbante entre as árvores, colocamos as pinturas. Só que antes disso, ele espalhou na mesa, ele colocou numa ordem, e foi vindo uma história na cabecinha dele, né? Então ele olhava o que estava ali, e a história começou a criar um rumo, e eu perguntava, mas por que isso, por que aquilo, né? Aí ele foi transformando, e ele dramatizava para contar a história. Então, tinha um grande incêndio, uma grande queimada, porque ele tinha colocado tinta vermelha e tinha um miolinho verde no meio, né? E as árvores todas foram queimadas. Então, ele ia contando, então o sol e a lua se chocaram, conforme as cores e os desenhos, o que o desenho provocava nele, né, de imaginação. E aí ele construiu toda uma história em que do incêndio, da explosão, o mar que ficou negro, né? Aí um deus viu tudo, parecia até uma pintura indiana, assim, aí o deus se personalizou como gente e desceu, né, pelo portal, então ele ia montando os quadros. E aí ele se fez em luz branca e encontrou e fundiu com o mar, e o mar purificou novamente. Então foi uma história que ele criou, e foi muito interessante, porque ele contou, e isso nasceu dele. Ele transformou tudo que ele construiu num relato. E, ao mesmo tempo, ele trabalhou a ansiedade dele de estar querendo mostrar para cada um, porque a criança quer compartilhar o que ela está descobrindo. Isso é natural. E nós adultos esquecemos um pouco disso, né, quando a gente era criança. Mas quando a gente, mesmo adulto, descobre alguma coisa, a gente quer contar logo, né? Então, foi uma maneira bem interessante que deu certo, né? E começou a se transformar uma prática até, porque até as pesquisas e tudo mais que ele tem feito, ele está aguardando por ele. Chega o momento, quando está em grupo, para compartilhar aquilo. Então, é interessante, né? É um caminho que se constrói, assim. Mas era isso também. Agradecida, Nádia. Melissa, Eu? chamou a atenção uma coisa entre o que a Nádia narrou e o que a Cris narrou. E com as crianças, né, no caso da Cris e no caso da Nádia, o convite para fazer algo de forma diferente, para tentar algo de uma forma diferente, porque é esse, né, também trazer esse novo olhar, pode ser de outro jeito. E não a imposição, mas o convite, né? Porque o convite ele vai abrir as portas. Não há ele não vai causar uma dicotomia, um corte radical. Ele vai te trazer uma nova possibilidade de fazer algo, né? Então eu senti que as histórias se encontraram nesse momento, né? Às vezes é importante que a gente faça esse convite, inclusive para a gente, né? Quando a G pegou e falou dessa questão da intensidade, intensidade não é uma coisa muito bem-vinda na nossa sociedade hoje em dia. As pessoas são medicadas por serem intensas, né? As crianças principalmente. Né? Uma criança muito ativa, ela tem algum problema, ela não é criança, ela está com algum problema, temos que medicá-la ou diagnosticá-la. Eu acompanhando, assim, tem muitas amigas que são avós, né? Acompanho as pacientes que têm filhos, então, via de regra, quando se percebe que a criança está em muita atividade, eu já trabalhei com crianças durante um período,
E trabalhei com música, inclusive, Cris, porque adoro a música, eu acho que ela conecta a gente, ela leva a gente para um outro lugar, né? E tinha um menino que ele era considerado a criança difícil, né? Se tentava de tudo e ele era difícil. Então, virava e mexia, era o horário dele estar em outra aula, ele ia parar lá na sala. Era no programa Mais Educação. E eu estava como professora de expressão corporal, né? Então, eu trazia para eles várias dinâmicas, assim, sempre acompanhada de música. E, num determinado momento, eu falei assim, eu gostaria de ver o que vocês sabem de movimentar o corpo, como é que é para vocês gostam de dançar? E aí, eu descobri um talento nele. O corpo dele tem uma inteligência para o movimento, né? Ele escolheu a música, ele começou a dançar, gente, eu fiquei impressionada, né? Então, aquela inquietação dele, eu comecei a perceber que era isso, essa vontade de mostrar isso que ele tinha, mas que ninguém estava interessado em ver, né? E é bem isso que tu falaste, Nádia, essa ansiedade, né? Então, ele tentava por vários meses, então ele realmente começou a ficar uma criança muito difícil. Aquilo que ele tinha de melhor para mostrar, ninguém estava disponível para enxergar. Aí eu montei com eles uma apresentação, escolhi uma música, né? Montei com eles a apresentação, e no dia eu acho que foram 4, 5 crianças, né? O restante ficou com vergonha, mas os que foram deram tudo de si, assim, foi muito legal. No final da apresentação, o pai dele me chamou e falou assim, professora, eu ainda falei para ele, eu não sou professora, né? Ele falou assim, mas eu tenho que dizer uma coisa para a senhora. O Daniel, ele se revelou, ele está outra criança. Ele está mais calmo, ele está mais alegre, a gente consegue sentar e conversar com ele, e aí ele me disse que a senhora falou para ele que quando ele estiver sentindo alguma coisa que ele não consegue explicar, para ele colocar a música e tentar dançar, para ver se ele consegue se acalmar. Então, quando a gente vai vendo, e aí isso também é um convite, porque o que eu fiz com a turma? Eu falei, gente, vamos ver se vocês conseguem, né? Vamos ver se a gente consegue junto, em grupo, criar uma dinâmica para a gente poder se apresentar, era final de ano, né? Mostrar para os pais de vocês, né? Para as mães, enfim, para quem tiver da família, o que a gente está aprendendo, né? Juntos. E eu fiquei muito feliz de perceber que a gente consegue conectar, a arte conecta, a música conectou, desde que o convite seja feito, né? Então, quando as meninas falaram, quando a Gê também trouxe essa visão, a Melissa estava falando também dessa questão da euforia, a gente vai fazendo convites para a gente diariamente, só que a gente, às vezes, não para perceber que esses convites são feitos, né? Então, quando a gente para e consegue serenar um pouco e fala, puxa vida, hoje, por exemplo, eu recebi um convite maravilhoso a respeito de uma viagem para a questão dos meus antepassados, né? Volta e meia a gente faz isso, mas de que forma, né? E aí a pessoa abordou de um outro jeito e isso fez com que eu me conectasse com um outro lado da minha história. Então, eu acho que é isso, sabe? Observar os convites, perceber na gente quando esses convites se abrem, tá? Me estendi um pouquinho aqui. Agradecida, Jussiara. Vou passar para a Suzy. Suzy? Tem umas salientes sempre, assim, né? Mas a gente também falou sobre isso, né? De que, enfim, né? Se a oportunidade surge, a gente tem luz para brilhar, a gente brilha. Que, na verdade, eu só queria compartilhar que, às vezes, é uma questão muito simples, né? Às vezes, basta criar a roda, né? E propor uma atividade minimamente organizada, onde a gente possibilita a participação e a coisa acontece, né? Então, às vezes, é uma ferramenta muito simples que precisa para lidar com isso. Num primeiro momento, é a sensibilidade de perceber, né?
que precisa, né, de alguma maneira, com algum instrumento, ajudar a mediar, ou ajudar a conduzir, ou ajudar a... na nossa atividade de sábado, bastou a gente... Eu sabia que vinham todas as ansiedades, as euforias, então a gente também trabalha sempre com o círculo, né? Sempre faz um momento de acolhida, de integração. E bastou dizer, a gente vai agora escrever aqui, a gente vai ter uma dinâmica, cada uma de vocês vai ter o seu momento de fala, pronto, todo mundo sentou na roda, algumas com um pouco mais de intensidade, outras menos, mas sabendo que o seu momento estaria garantido, que a roda ia fluir, isso já começa a trazer uma tranquilidade de que eu vou ser ouvida também, eu vou ter o meu momento de fala, eu vou poder colocar a minha ansiedade que está borbulhando aqui, né? E me parece que às vezes o instrumento é muito simples, a gente só precisa ter essa consciência, ter a escuta, a percepção, né? E ter alguma ferramenta que às vezes é muito básica. E no momento que a gente faz essa acolhida com amor e com uma escuta ativa, com qualidade, essa ansiedade, essa euforia, ela vai baixando e o coletivo vai colaborando nesse processo de acolhimento, e acho que flui muito bom. Foi muito bonito sábado, eu ainda estou muito impactada pela qualidade do encontro que a gente viveu, e eu quero agradecer muito, muito, muito o aprendizado que eu estou tendo neste espaço, para poder me dar essa tranquilidade também de estar por... Suzy fechou novamente seu microfone. Eu esbarro aqui, mas eu quero muito agradecer este coletivo aqui pela instrumentalização que está me dando para mim poder fazer essa presença e essa condução deste outro projeto onde a gente está, eu e a Jussiara estamos. Foi muito intenso o nosso encontro de sábado, mas foi muito lindo, e eu tenho certeza que é muito em função do que eu tenho aprendido com todas vocês. Gratidão. Que legal, Suzy. Parabéns aí pela força da construção, né? Vou passar para Lourdes. Vendo a Suzy falar de ferramentas, né, que a gente utiliza, essa questão da ansiedade, da euforia, com criança, com adulto, eu aprendi uma coisa muito interessante, eu tenho usado. Eu e a Malu estamos numa ONG que é de mães atípicas. Enquanto essas mães atípicas estão sendo atendidas com um dia de beleza, ou com a psicóloga, ou com a nutricionista, com os diversos profissionais que tem lá, a gente trabalha com os filhos. Então, nós temos filhos atípicos, crianças atípicas e crianças não atípicas. E nós estamos organizando os grupos agora, mas no começo a gente pegou aquele grupo assim, bem heterogêneo, e tinha criança autista e tudo. E para acalmar essa euforia, usamos aquelas coisas o que você quer ser, aquela metodologia que a gente já conhece, mas eu utilizo uma coisa que eu aprendi, não sei se alguém conhece, Sahaja Yoga. Já ouviram falar em Sahaja Yoga? Alguém conhece? Conhece, Cris? Conhece? Eu conheço, já ouvi falar, tá? Mas eu nunca pratiquei, assim, diretamente com as pessoas. A Sahaja, ela yoga é ligação, né? Então, é ligação com o divino, ou com o que você queira chamar. Você trabalha... Eu sou muito, assim, questionadora. Então, a Sahaja trabalha muito a parte de ciência do nosso lado esquerdo, que é a nossa emoção, lado direito, que é a nossa ação, todo o equilíbrio do que eles chamam de chakras, e são pontos no corpo que são ativados para as emoções e para
para a condução da sua vida. A coisa é complexa para explicar assim rapidamente, mas trabalha assim, você desperta a sua força interior, que é a Kundalini, eu chamo de força interior, né? Aquilo que você traz de dentro de você, porque você é seu próprio mestre. E trabalha isso através da meditação. Essa meditação é uma atividade que você pratica e ela é sensacional. É que eu não tenho tudo aqui que eu possa falar, porque é muita coisa. E eu faço não com todo aquele conhecimento que os yogis já formados em tudo têm, mas com o pouco que eu aprendi, que eu vi funcionar de verdade. Eu faço isso com as crianças. E o grupo acalma, é tranquilo, então é uma meditação em que você coloca as suas mãos para cima na coxa, ou sentadinho no chão, aquela posiçãozinha das pernas cruzadas. Eu não faço porque não consigo sentar no chão, então me desculpo com eles e faço na cadeira. Então, as duas mãos e fecha os olhos, faz uma respiração, vai respirando, e eles colocam a mãozinha no coração, sente o coração, e aí eu coloco uma música, né, bem calminha, e aí funciona. Quebra toda aquela euforia. Eu uso ou no começo, ou então quando a gente faz uma atividade mais de atividade física, uma brincadeira, um jogo, que retorna para voltar à calma. E tem criança que chega a dormir. É muito interessante. O tempo, né? A gente vê o tempo direitinho, mas é uma prática, não é uma filosofia, não é uma religião, é uma prática indiana muito boa, é sensacional. Eu vou ver o que eu tenho de material, vou colocar lá no grupo, tá bom? Mas, assim, é uma ferramenta que a criança, ela entra nessa sintonia. E outra coisa que eu quero dizer, música é divino. Quem sabe fazer música, quem compõe, é uma coisa muito maravilhosa. Vamos compor, Lúcia, vamos compor. Na nossa simplicidade aqui, criar um modo de expressão através da música. A gente pode falar, sabe que na África eles falam na rua, né, cantando. Oi, como vai você? Eu espero que esteja tudo bem. Não está, ou está também. Então, é um povo feliz, né, que manifesta, feliz no sentido da sua manifestação da cultura. Né? Eles cantam na rua. Né? Eu tive um orientador na música que ele me dizia isso, né? Vamos estimular as pessoas a cantarem, sem ser focado na performance, né? Cris, agora 19h17, a gente está aguardando para falar, tá? Certo, é isso. Agradecida, Jussiara. Aí vamos combinar assim, a gente ouve a G e depois a Cris e a Nádia fazem uma conclusão de tudo que foi falado para elas, pode ser? Então tá bom, pessoal. Então a G está com você. Tá bem. Obrigada. Eu me veio também muitos pensamentos como que a gente vai deixando a arte, a música, né, para trás, para depois a gente tentar atingir o currículo, né, que a escola vai pedindo, e a gente vai ficando, deixando essas expressões que curam as crianças, que vai de encontro a cada individualidade, tanto da criança como a nossa, né, e vai curando tanto, e depois, quando você começa até a cantar, você é um educador que começa a cantar, até os seus colegas depois te olham estranhamente. Eles acham que você voltou a ser criança, ou que você é criança, ou que você não está a fazer da maneira correta, ou que você, né? Você está viajando na maionese, né? Quando você volta traz essa musicalidade, essa arte para a sala. Eu fiquei pensando assim também, como depois os outros olham para a gente, né? Como a gente tem que se posicionar e ser firme, né? Continuar no nosso processo, na nossa caminhada, independente do que os outros vão falar. Agradecida, G.
A gente vive num mundo onde que a cura não é interessante, então ela precisa ser estranha, né? Vou repassar para Cris. Cris, chegou a hora da conclusão. Na realidade, eu acho que eu trouxe um tema, né, para a gente poder abordar, se quisesse, né, porque poderia ser trabalhados outros temas, mas a minha e eu acho que cada pessoa colocando a sua vivência tem a sua própria conclusão, né? Que isso é muito interessante, né? É muito tem a conclusão, tem a resolução, inclusive, que foi colocada pela Jussiara, né? Por exemplo, um dos pontos é a gente está aberto a aceitar aquela realidade ali e convidar a pessoa a estar conosco, e nós estarmos com ela, né? Essa troca aí foi sensacional. Essa conclusão aí, ela nos leva a uma reflexão geral, né? E sobre a euforia especificamente, ela é tratada sobre muitos aspectos, né? Tem os aspectos clínicos, né? Psicológicos, e é uma manifestação que se manifesta principalmente no corpo, né? Porque ela mexe, né, com como o corpo manifesta, como é muito forte, é uma emoção muito forte, ela se manifesta muito fortemente no corpo, mas não que seja o considerado, nesses casos que nós citamos aqui, uma disfunção neurológica, né? Propriamente uma exacerbação da emoção, né? E o importante aí é a gente saber identificar, conduzir, levar a pessoa a chegar ao entendimento de que existe um estado que foi bem colocado também, de alegria interna, né, que é mantido, e aí você não perde a sua noção de onde você está, de como você está se comunicando, né, não perde o autodomínio, no sentido do autocontrole, da crítica, né, da autocrítica, da crítica, quer dizer, não perde o senso de realidade e pode manifestar essa alegria de muitas formas, quer dizer, é um estado interno de alegria que normalmente a gente não sabe sustentar, porque a alegria está ligado a um despojamento. Eu sou alegre, eu manifesto isso, às vezes até silenciado, né? E a euforia é um estado exacerbado, né? Que normalmente tem vários tipos de consequência, como a gente viu aqui, né? Da forma com que ela é recebida. Então, a conclusão que eu chego é que ela não deve ser julgada, deve ser realmente avaliada, aceita, conduzida, tá? Principalmente com aceitação do outro, né? E se a gente percebe que existe um estado de euforia muito exacerbado com frequência numa pessoa, ver a melhor forma que a gente pode conduzir isso. Eu penso que realmente é com essa proposta de afetividade, de aceitação de entender o momento, de saber como está sendo organizado, porque todas as experiências que tiveram resultado positivo que vocês trouxeram aqui mostram isso, né? Então, seria importante concluirmos, porque essas conclusões, elas vão fazendo a nossa síntese pessoal e grupal, né? Para que a gente possa pensar de uma forma mais aprofundada. Então, agradeço a participação das colaborações, tá? E enriqueceram muito a minha reflexão sobre isso, sobre esse processo, que é um processo, né, de emocional. Agradecida, Cris. Eu vou passar para a Nádia agora. Nádia? Certo. Antes de eu falar o que eu vou falar, eu queria só abrir. Ela colocou uma mensagem aqui no chat, que para falar sobre os povos indígenas,
Você está aí ainda, Pri? Na minha tela não consigo ver. Que ela ensinou para as crianças uma música do povo Pataxó. E que eles agora, sempre que estão fazendo alguma atividade, eles ficam cantarolando baixinho essa música, né? Que significa Pataxó, unir e reunir, né? Que eles cantam Pataxó, Mucá, Macaú, Mucaú. Então, que ela gosta muito de ouvir eles cantando para se concentrar enquanto estão trabalhando alguma atividade de pintura ou de escrita, né? Então, valeu, Pri. E o que eu ia dizer é o seguinte, quantas conclusões a quantas conclusões nós chegamos hoje, né? Uma situação. E, a partir daí, a gente pode ir investigando quais as ações que nós propomos para poder resolver a situação colocada, né, que está acontecendo. Então, a gente percebe, por exemplo, foi colocado dessa euforia, que a gente percebe que a ação pode ser feita, e é uma ação com intenção, né? Essa ação é que a gente vai nos levar a uma prática. A gente está trabalhando a construção das práticas, né? Dentro daquele quadro, lembra? Nós estamos continuando essa construção. Então, investigando em nós essa busca dessa ação com intenção para chegar numa prática da dificuldade colocada, vivenciada, ou do que nós estamos propondo a trabalhar dentro de um valor que nos propomos, né? Então, a conclusão é um passo muito importante, que vai clareando dentro de nós que ação nós podemos ter. Como nós vamos chegar lá? Como fazer isso? Para levar as pessoas, as crianças, ou adultos, as pessoas com quem nós estamos trabalhando, ou até nós mesmos, né? Para ter uma transformação de conduta, de uma mudança, né? Na prática que a gente vem fazendo, que de repente, que alguma coisa não está bem, né? Não está dando certo. Então, que prática eu vou propor? Então, esse é o primeiro passo que vai levar a isso, certo? E nós temos 3 minutos, é isso? Hoje? Ainda? Tá. Então, eu gostaria... Cris, quer falar antes? Eu acho que seria bem interessante ouvir, né, algumas pessoas sobre as conclusões que elas chegaram, ou então que elas escrevam no documento, né? Porque aí a gente não fica com uma conclusão só, né? Como todas as pessoas vivenciaram e colocaram suas vivências relativas ao tema, porque nós desenvolvemos um tema, né? E trouxemos, cada um de nós, uma vivência a partir daí. Então, seria importante também, minha sugestão, é que cada pessoa trouxesse a sua conclusão, né? Ou falada aqui, nesses últimos tempos, que nós temos, ou escrita, né, no documento que nós estamos trabalhando. Eu gostaria de ouvir. Então, fica aí um convite proposta. Alguém gostaria de se colocar rapidamente uma conclusão dentro disso tudo que nós trocamos hoje, porque foi muito rico, né? Alguém gostaria? E também pode ser refletido mais profundamente, quem precisar, e trazer até para o próximo encontro, ou escrever, deixar escrito ali no documento, de uma forma simples, certo? O que é importante é a construção que a gente está fazendo da conclusão para chegar no feedback para nós. O feedback é para nós mesmos, né? A gente compartilha porque ajuda quem está ouvindo a construir junto também. E para chegar depois na construção das práticas, dentro do que cada um colocou ali no quadro, certo? Então é isso. Alguém gostaria de colocar uma conclusão de hoje? Tem alguma com vocês? Já colocaram bastante conclusões aí, foram esboçadas enquanto vocês falavam.
É só focar ali, colocar. Alguém gostaria de hoje colocar mais uma vez? Ainda não? Então, tudo bem vocês escreverem? Para não perder, não percam o que vocês construíram. Foi muito importante, gente, muito importante. Passo muito importante. E eu queria propor para a Suzy, porque a Suzy tinha dito hoje, logo que ela chegou, que ela trouxe uma música para compartilhar. A gente podia fechar com essa música, com a Suzy cantando. Você aceita, Suzy? Vocês aceitam? A Nádia disse que ficou cantarolando a plantadeira, né? A semana toda. Eu disse, bom, uma forma da gente esquecer é substituir por outra que cola, né? E, na verdade, não é o mesmo estilo musical, mas serve de alguma maneira para a gente pensar e usar nos nossos processos, que também são processos de cura, né? E que é uma música aí para homenagear os nossos colegas mineiros. Tem o Matheus por aí que conhece, que é uma musiquinha do Jota Quest bem simples, assim, e que diz assim: ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou para a aula de alfabetização humanizadora. Aqui tem muita luz, tem muito brilho, tem muito acolhimento. Aqui é o sol. Obrigada, gente. É isso aí, agradecida, Suzy. Agradecida a todos pelas trocas. E vamos lá para onde haja sol. Vamos transformar, vamos nos humanizar. Então, uma boa noite a todos. Ótima semana. Boas reflexões, construções. E até quarta-feira que vem. Grande abraço. Até. Boa noite, Valeu. gente. Até. Abençoada Boa semana. noite. Boa noite, boa semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Próxima, uma outra canta.